Falar agora a respeito do Sérgio Ramos. Zagueiro espanhol, 38 anos de idade, defendeu durante muito tempo o Real Madrid, foi sugerido na semana passada ao Corinthians, mas não parou por aí. Representantes do atleta e intermediários procuraram outros clubes brasileiros, entre eles o Flamengo. Houve a sugestão, a pergunta se o Flamengo tinha interesse em fechar com Sérgio Ramos, mas assim como já havia acontecido no Corinthians, quando começou-se a discutir a questão financeira, o nome foi completamente descartado. Sérgio Ramos, que ganhava nos tempos de Sevilha R$1.100.000 mensais, o vínculo dele não foi prorrogado no time espanhol depois de 30 de junho, só viria ao Brasil para ganhar algo na casa dos R$3,5 milhões por mês. Tanto o Flamengo quanto o Corinthians consideraram a pedida completamente fora da realidade. Hoje, o zagueiro mais bem pago do futebol brasileiro é o Davi Luiz, que ganha R$1,5 milhão por mês. Dentro do próprio Flamengo existe a convicção de que esse salário já está muito fora da realidade. Imagina pagar R$2 milhões a mais em cima desse valor para contratar o Sérgio Ramos, atleta que nos tempos de PSG chegou a ganhar perto de R$14 milhões por mês, mas aceitou uma redução drástica para jogar no Sevilha, R$1.100.000, e agora está desempregado. Jogador que negocia com clubes dos Estados Unidos, da Arábia Saudita e também do Catar. Só para completar, vale a lembrança de que o Flamengo, apesar de precisar de um atacante, também praticamente descartou Anthony Martial por conta dessa questão financeira. O francês ex-Manchester United tem pedido mais de R$2,5 milhões para jogar no rubro-negro. A saideira sobre o Fla, BAP, um dos candidatos à presidência do rubro-negro, assegurou que tentará a contratação de Jorge Jesus caso seja eleito presidente. A eleição está marcada para 9 de dezembro. Bora falar agora sobre o Flamengo. O rubro-negro vai ou não vai contratar um atacante para o lugar do Pedro. Marcos Braz havia afirmado durante o fim de semana que o prazo para que o Flamengo tomasse essa decisão era terça-feira, mas uma reunião na segunda-feira, depois da apresentação do Plata, e nessa reunião que contou com homens do departamento de futebol, ficou definido que o Flamengo não vai contratar ninguém até o fim da janela. Existe a possibilidade de inscrição de atletas desempregados até 20 de setembro, embora o prazo para a Copa do Brasil tenha terminado na última segunda-feira e o prazo da Libertadores vá se encerrar na próxima sexta-feira. A avaliação do Flamengo é de que o jogador que mais agradaria entre os desempregados era o Anthony Martial, atacante francês de 28 anos de idade, ex-Manchester United. Foram dois os problemas. A questão financeira, é um cara que ganharia muito mais do que a realidade do Flamengo, e outro problema, a questão física, ele não joga desde dezembro, tem sofrido com uma série de lesões. Ou seja, você inflacionaria a folha salarial do seu clube, trazendo alguém que ganha muito mais do que os outros. E esse cara só teria condição de jogar no fim dessa temporada, e o Flamengo precisa de alguém para resolver seus problemas agora. Então, a tendência é que o Flamengo vá mesmo com o Gabigol, Bruno Henrique e Carlinhos se revezando na função do 9. Resta saber se o Gabigol assumirá o papel de destaque que ele já exerceu durante bastante tempo. Só para fechar sobre o Flamengo, De La Cruz será desfalque do jogo dessa quinta-feira contra o Bahia. Não conseguiu treinar na terça-feira, não vai haver tempo hábil para que ele esteja recuperado. Enfim, a Copa do Brasil de volta, hein, gente? A gente tá falando de Copa do Brasil aqui com o Vasco, pro Flamengo também. O Flamengo vai ter uma novidade em campo na partida. O Flamengo é amanhã contra o Bahia. Rodou. O Flamengo já vive o clima de decisão contra o Bahia e a expectativa do retorno de alguns jogadores. O time vem sofrendo com baixas por conta de lesões e está aproveitando a data FIFA para tentar recuperar os atletas que não se machucaram gravemente. As boas notícias são que Gabigol, Arrascaeta e Léo Pereira treinaram normalmente e já ficam como opção para Tite. O camisa 99, inclusive, tem se mostrado bem disposto, já que agora poderá ser uma das esperanças do time nessa reta final de temporada. Com as graves lesões de Pedro e Cebolinha e com Michael ainda em recuperação de lesão muscular, o jogador pode aproveitar para tentar terminar o ano com uma boa relação com o torcedor. O Bahia é um dos alvos preferenciais de Gabigol. Pelo Flamengo, o atacante tem 7 jogos diante do tricolor baiano, com 7 gols marcados, e também venceu todas as partidas que disputou. Por outro lado, De La Cruz segue fora do time. O jogador ainda não se recuperou de lesão na coxa direita e desfalca a equipe. Já os atletas que disputaram as eliminatórias da Copa do Mundo, o Flamengo já fez uma manobra. Com relação a Gerson e Fabrício Bruno, o rubro-negro fretou um avião para trazê-los mais rapidamente, com o intuito que eles estejam prontos para o jogo contra o Bahia.
Já Pulgar e Varela retornam nesta quarta, mas têm uma viagem mais distante e dependem de como vão estar fisicamente para saber se têm condições de jogo. Tite tem um dia decisivo para montar o time e ir em busca de avançar na Copa do Brasil. O Pedrosa está com o coração na mão. Perfeito. E você, Vene Casagrande, para esse jogo de Copa do Brasil? Eu tô muito tranquilo em relação a esse jogo. Olha. De verdade, assim, apesar dos desfalques, eu tô bem tranquilo. Até porque, se tratando de Flamengo, acho que Copa do Brasil, repito, tem que ser a terceira prioridade na temporada. Se for eliminado da Copa do Brasil, eu não vou ficar aqui achando nenhum absurdo. Claro, depende do contexto do jogo. Se tomar a goleada do Bahia, o torcedor não vai ficar nem um pouco feliz. Mas estamos falando de um Bahia que fez altos investimentos, que tem um bom time e também não é nenhum absurdo pensar que o Bahia pode vir aqui no Maracanã e fazer o placar positivo e passar de fase em cima do Flamengo. Mas, diante do bom VT da Alcinene Brito, eu queria dizer o seguinte, não faz o menor sentido o Flamengo forçar a barra, por exemplo, no Varela jogar, pro Pulgar jogar. Eu acho que o Flamengo tem que pensar nos outros jogos, como vai ser com o Vasco da Gama no domingo. E, inclusive, se a gente for parar e analisar, o Vasco mesmo vai ter um dia a mais de preparação pro Clássico. Então, por que forçar a entrada de alguns jogadores que estão desgastados por conta das suas respectivas seleções? É o caso do Pulgar, por exemplo, que é um jogo extremamente importante. Na situação do Fabrício Bruno e do Gerson, não vejo nenhum problema botar os dois para jogarem. O Flamengo fretou um avião, eles já estão no Rio de Janeiro, vão participar da atividade lá no Ninho do Urubu nessa tarde, então não vejo nenhum problema. Agora, no caso dos outros jogadores também, já mencionei aqui, não tem por que forçar. Assim como De La Cruz não treinou ontem no campo, não tem por que forçar para jogar na quinta-feira. Prepara esse jogador para a partida mais importante da temporada, na minha visão, que é contra o Peñarol na próxima semana pela Libertadores da América. Então o Flamengo, apesar de muitos desfalques, ainda assim o Tite tem boas opções para montar a equipe para encarar o Bahia nessa quinta-feira, que eu repito, tem que ser a terceira prioridade na temporada. E a gente já viu por aqui, em Pedrosa, quando o Tite tinha 9 desfalques no Flamengo, talvez foi um dos melhores momentos do Flamengo na temporada. Talvez se o Tite entender aí que esse é um jogo que possa não ser uma prioridade como o Vene enxerga desse jeito, isso não é uma informação do Flamengo, isso é uma opinião do Vene Casagrande. Não é nem que não é prioridade. É que é o jogo menos importante dos 3 próximos jogos. Então não é a prioridade. É a prioridade. Qual é, talvez, a Libertadores? Eu a prioridade? Eu não quero passar a imagem que o Flamengo, entre aspas, tem que deixar de lado a Copa do Brasil. Não é isso. Não é isso. Mas, não é botar o time sub-20, mas você por exemplo. Não é. Mas o Flamengo nem precisa. O Flamengo tem um elenco. Esse é o ponto. O que eu quero dizer é o seguinte, que se o Flamengo escolher, talvez, colocar alguns personagens que não sejam os do 1 ao 11, vamos dizer assim, o Flamengo também tem capacidade de performar muito bem. Como nós vimos, foram quantos jogos? Foram 9 jogos? 9 jogos no Campeonato Brasileiro. 9 jogos no Campeonato Brasileiro que o Flamengo performou muito bem, Lucas Pedrosa. E até mesmo quando não performou bem, por exemplo, nessa partida contra o Bahia, venceu. O Flamengo tem feito isso nas competições importantes e aí vai jogar dentro do Maracanã com 1-0 no placar. Pode e deve, na minha visão, mesclar talvez o time. Ao mesmo tempo, a gente está fazendo aqui uma análise racional. Se é eliminado pro Bahia no Maracanã, eu não sei se vai ser tão tranquilo assim. Você acha que não? Não mesmo. Não, Flamengo, eliminação nunca é tranquilo. Verdade. Flamengo, eliminação, verdade. depois de vencer o primeiro jogo dentro do Maracanã, diante da sua torcida, eu encaro verdade. esse jogo com a mesma importância, por exemplo, de domingo. O do Peñarol não. Aí eu entendo que o Peñarol seja o mais importante mesmo. Mas eu digo isso não é pela competição, é pelo cenário. Ser eliminado no Maracanã para o Bahia é tragédia, gente. É tragédia e as pessoas vão cobrar o Tite, pressão em cima de jogadores, eliminado de mais uma competição. Aí tem a zoação também que entra nesse bolo. Então, assim, racionalmente, ok, o Flamengo ainda está nas 3 competições. Mas olhando o cenário para o torcedor, eu acho que é um cenário bem ruim ser eliminado Essa no Maracanã. mesma fala aí do Pedrosa aconteceu lá no início do ano, quando o Flamengo ia encontrar o Nova Iguaçu no segundo jogo e você tava aqui que nem siri na lata. Não precisa botar todo mundo. Pelo amor de Deus, olha a temporada. O tempo mostrou que eu tava certo. Mas é diferente. E o Pedrosa disse, Vene, só desenha se acontecer alguma coisa. O Flamengo calma tinha aí. 3-0 no placar. Com todo respeito ao Nova Iguaçu. Com todo Tem respeito nem ao Nova comparação. Iguaçu. Mas você comparar Nova Iguaçu e Bahia. Eu não tô comparando. E 2-0 no placar. 3-0. 3-0. Foi 2-0. O primeiro jogo não foi 3-0? Confesso que agora Foi Flamengo.
Flamengo Foi Nova Iguaçu. 2x0, foi 2x0. 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 É Não a tem cara comparação. do Tite, 2x0. Não, tem não. comparação. Eu tô querendo dizer que essa fala, porque não tem comparação, porque venceu. Não. Não, e assim, Naquele momento lá, era assim, cara, com todo respeito ao Nova Iguaçu, que inclusive eliminou o Vasco, Aham. é o Nova Iguaçu e o Flamengo. Sim, São perfeito. equipes de outra prateleira. Ok. O Flamengo não tá numa prateleira tão mais alta do que o Bahia. Hoje, no momento. É Os isso. 11 contra 11, o Flamengo tá numa prateleira superior, mas não é tão mais alta do que a do Bahia. Fernanda, não tem nem comparação Gente, esse olha cenário. só, eu acho que eu me expressei mal. Eu não tô comparando o Nova Iguaçu com o Bahia. É a panela de pressão. Exatamente. Ok. Mas hoje, inclusive... Aquela panela de pressão era desse tamanho. Essa panela de pressão é aquela que eu não gigante. uso porque eu tenho medo de explodir. Mas aquela Entende? panela de pressão, hoje, pra você, é desse tamanho? Porque já Não, passou não, não, e não, tá não. olhando É o porque o resultado. Não. Eu falei isso aqui na época. Não, eu sei, mas eu tô falando dele. Ele falou exatamente Não, mas isso. são panelas pra de pressão tomar o diferentes. cuidado. Tem que tomar cuidado. Toma! O ponto Não, é... é o óbvio. Gente, Flamengo... o que eu quero dizer é o seguinte. A gente sabe que é 1% disso acontecer. Sim. Mas ele existe. Aquele 1%... Lá não. no Nova Iguaçu. É. Aqui Se não é 1%. por acaso tivesse acontecido, vocês só imaginam Não, o tamanho seria um dessa grande panela de problema. pressão. Mas aí é Não, diferente. O nível de enfrentamento... Mas olha Mas só, a gente tá Fernanda, confortável que a gente já Fernanda, sabe o resultado naquela dessa época, fala. não tem Aí parece nem que eu tô comparação. comparando o Nova Iguaçu com o Não Bahia. tem Não nem tô comparação. comparando. Até porque Naquela a gente tá falando de ocasião- um campeonato brasileiro e de uma Copa do Brasil. Naquela que são bem ocasião- diferentes. O que eu quero dizer é o seguinte, eu tô confirmando que o Pedrosa trouxe essa mesma aspa lá no início do ano. Com o Flamengo, esse tipo de... você pensar numa eliminação depois, realmente você, pra controlar as coisas, é mais complicado. Mas eu era a favor de, por exemplo, poupar lá no início. Sim. Esse jogo de agora, eu acho que o Flamengo pode até poupar pensando não... Mas a palavra certa não é nem poupar. Não é nem poupar, É forçar. você É encontrar... mesclar. É você... Não, porque olha só, se a gente for parar e analisar, se o jogo fosse extremamente importante, Eu tenho que olhar pro eu outro iria lado. levantar a bandeira de botar o Varela, o Pulgar, Sim, que são sim. titulares, Fabrício Bruno, Gerson, ou até mesmo forçar a barra pro De La Cruz jogar. Mas se a gente olhar o cenário do Flamengo nesse momento, não faz sentido você forçar a barra desses jogadores. Entende? Porque tem jogos importantes. Agora, se fosse o jogo mais importante, se fosse o jogo do Peñarol hoje, Sim. amanhã, no caso, Força a e barra. Bahia Joga na todo semana que mundo. vem, eu ia Perfeito. ser a favor de forçar a barra. Até porque eu trouxe o recorte aqui. No momento em que o Flamengo teve que não usar esses personagens, que foram naqueles Foi bem. 9 jogos, foi muito bem. Foi o momento em que o Flamengo foi líder do Campeonato Brasileiro. Sim. Então, assim, eu acho que não precisa ser desprezado também, que não é... Sim. Porque fica meio forte. Ah, vai mesclar, vai poupar. Meu Deus, não tá priorizando. Não é por aí. O Flamengo tem um elenco tão robusto, tão bom, que eu acho que o Tite consegue fazer um bem bolado ali, em que ele consegue performar muito bem no nível do Bahia, sem desrespeitar de, olha, estamos botando aqui, sinalizando aqui, botando só perto. Não. Porque os personagens são tão fortes. Eu acho que só É por tem... isso que, independentemente do resultado, se tomar a virada, independentemente do time que vai entrar em campo, se tomar a virada, é tragédia. Eu acho que só esse tem... esse que é o problema. Esse que é o problema. Não interessa quem vai jogar. Sim, perfeito. Entendeu? O que interessa é o cenário. Pro torcedor, você tá com 1-0 no placar. Depois de você vencer o Bahia na Fonte Nova e ser eliminado no Maracanã, independentemente de quem vai jogar, essa não é a discussão. É como isso vai se desenhar. Eu vou ser honesto, o Flamengo não pode pensar em ser eliminado. Não tem como relativizar essa eliminação. Até porque vem de um resultado extremamente horrível diante do Corinthians. E quando eu falo resultado, é o desempenho também, porque o desempenho contra o Corinthians foi uma vergonha. Eu acho que só tem uma posição aí que pode dar dor de cabeça ao Tite, Qual? ele não colocando o Pulgar, que ele vai ter que colocar o Alan. Entendeu? E o Sim. Alan vem performando muito mal, não tem dado conta do recado. Eu acho E que já é essa o chiado posição ali vai cair das bastante. escolhas. Agora, na lateral direita, pra mim o Wesley dá conta do Sim. recado de uma maneira perfeita. Na zaga, se ele quiser poupar o Fabrício Bruno, tudo bem, pode ser Léo Pereira e Davi Luiz, embora o Davi Luiz tenha feito uma das piores partidas diante do Corinthians. Mas eu acho que pode dar conta do recado sem nenhum problema. Aí, beleza, no meio de campo, ele não vai ter o De La Cruz, mas ele vai ter o Arrascaeta. Sim. No ataque, infelizmente, ele não vai ter o Pedro, mas a gente tem que Mas deixar aí é isso de a lado. temporada, É né? isso aí, não tem jeito, ele vai ter que achar uma alternativa ali pro ataque. Pedro, jogador do Flamengo, passará por uma cirurgia nesta sexta-feira após romper o ligamento cruzado do joelho esquerdo durante um treino com a seleção brasileira no último dia 4. A operação será realizada pelo médico Luiz Antônio Vieira Martins, o mesmo que operou o atleta em 2018, quando Pedro sofreu uma lesão semelhante.
Naquela ocasião, o atacante rompeu o ligamento cruzado do joelho direito enquanto defendia o Fluminense, clube onde foi revelado, em uma partida contra o Cruzeiro. A diferença dessa vez é que a lesão atual não afetou o menisco, ao contrário do ocorrido em 2018, quando uma intervenção adicional foi necessária. O Flamengo divulgou a notícia da cirurgia nesta quarta-feira, destacando que o chefe do departamento médico do clube, Márcio Tanuri, estará presente durante o procedimento. A lesão de 2018 manteve Pedro afastado dos gramados por 7 meses e 3 semanas, totalizando 235 dias sem jogar. Naquele ano, Pedro liderava a artilharia do Campeonato Brasileiro com 10 gols em 19 partidas, um feito que ele repete na edição de 2024, onde já marcou 11 gols em 21 jogos. O técnico Tite, do Flamengo, precisará adaptar o ataque da equipe durante a ausência do camisa 9. A busca por um novo reforço para o elenco, que estava em andamento, perdeu força internamente com o anúncio da cirurgia de Pedro. Pedro, atacante do Flamengo, decidiu que sua cirurgia no joelho esquerdo será conduzida pelo médico Luiz Antônio Vieira Martins, o mesmo que o operou em 2018. O procedimento se faz necessário após a lesão grave que o jogador sofreu durante um treino com a seleção brasileira no último dia 4. Em 2018, quando defendia o Fluminense, Pedro passou por situação semelhante, mas naquela época a lesão envolveu o rompimento do ligamento cruzado do joelho direito. A cirurgia foi realizada por Vieira Martins, que agora novamente será o responsável por cuidar do jogador. Uma diferença crucial entre as duas lesões é que, desta vez, o problema no ligamento cruzado do joelho esquerdo de Pedro não afetou o menisco. Em 2018, a situação era mais complicada, exigindo uma intervenção adicional para corrigir danos naquela região. A escolha de Pedro por Luiz Antônio Vieira Martins reflete a confiança no médico que já o ajudou a se recuperar de uma lesão similar no passado. O tempo de recuperação após a cirurgia será essencial para o futuro do jogador nesta temporada. O prazo estabelecido pelo Flamengo para contratar um quinto reforço chegou ao fim, e a busca por um novo atacante perdeu força internamente. Após garantir as contratações de Michael, Alexandro, Alcaraz e Gonzalo Plata na última janela, o clube considerou a necessidade de mais um atacante devido à lesão de Pedro. No entanto, com o encerramento do período de transferências, restaram ao Flamengo apenas as opções de jogadores livres no mercado, e diversos nomes foram discutidos nos últimos dias. Porém, a decisão final foi de não prosseguir com novos investimentos, conforme apurado pelo GE. O nome que mais ganhou força nos bastidores foi o do francês Anthony Martial, de 28 anos, que não renovou com o Manchester United em julho. A direção do Flamengo enxergou em Martial uma boa oportunidade de mercado para 2025, chegando a considerar a abertura de negociações. No entanto, em uma reunião na última segunda-feira, após a apresentação de Gonzalo Plata, o clube decidiu reavaliar a necessidade de contratar um novo atacante, com a terça-feira sendo o prazo final para essa decisão. A ideia de um grande investimento acabou sendo descartada devido aos altos custos envolvidos, tanto em termos de salário quanto de luvas. O Flamengo já havia ajustado seu orçamento para concretizar as contratações recentes e não via espaço para aumentar a folha salarial sem comprometer as finanças do clube. Além disso, a condição física de Martial também pesou contra a negociação, já que o jogador não disputa uma partida oficial desde dezembro de 2023 e passou os últimos meses se recuperando de uma lesão na virilha. Outros nomes foram oferecidos ao Flamengo, como o holandês Memphis Depay, recém-contratado pelo Corinthians, mas o clube carioca não demonstrou interesse. Antes mesmo da lesão de Pedro, o Flamengo havia sondado o argentino Darío Benedetto, que estava livre no mercado após deixar o Boca Juniors, mas a negociação não avançou. Nos últimos dias da janela, o Flamengo tentou a contratação de David Washington, de 19 anos, que pertence ao Chelsea, mas não houve acordo para um empréstimo sem opção de compra fixada. Caso o Flamengo decida reconsiderar sua posição, o clube ainda tem 9 dias para contratar jogadores visando o Campeonato Brasileiro e a Libertadores. Para a Série A, as inscrições vão até 20 de setembro, enquanto para a Libertadores as datas limite são 13 de setembro para as quartas de final e 18 de outubro para a semifinal.